Olha, recheio trufa de puro cacau. Bom, é assim, ó, vamos falar de coisa séria agora. Hoje, gente, 8 de abril, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. E a gente quer aproveitar a data para dar uma dica muito importante, porque muitas mulheres que tiveram câncer na mama pensam que nunca mais vão poder fazer esse movimento aqui. Quem sabe, sabe. Sabe? Com esse movimento com o braço, fazer força, né? Porque recuperar alguns movimentos que foram afetados com a cirurgia para a retirada do câncer, não é só... Quem não sabe, é legal saber, porque aí você vai entender mais a mulher que está do teu lado. Não tira só o câncer na mama. Também, às vezes, tem que fazer, como eles chamam, uma asepsia, uma limpeza nos gânglios que estão aqui do lado, que podem estar afetados. Então, às vezes, os membros superiores ou inferiores ficam afetados, mas tem jeito. Quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha. Valéria Baracá, 47 anos. Há 4 começou a luta contra um câncer na mama. Foram 6 cirurgias. Numa delas, os médicos tiveram que retirar não só um dos seios, mas todas as glândulas que ficam embaixo do braço. Você fica com o braço comprometido e se você carrega muito peso, por exemplo, ele pode dar edema, ele pode inchar. Não havia completado nem 4 meses e a Valéria já estava na sala de musculação da academia. Todos os exercícios foram definidos de acordo com a orientação dos médicos. O mais importante é maneirar na carga, no máximo 2 quilos. Melhora a massa óssea, melhora os movimentos. Por exemplo, eu não ergui esse braço, ele vinha só até aqui. Olha agora. Então ele vem ao normal. Esse movimento aqui é comprometido. Então, hoje eu não tenho esse movimento comprometido. O trabalho de força, não só no grupo muscular comprometido, mas principalmente nos outros grupos musculares, ele é importante para restabelecer postura, para a gente conseguir o equilíbrio postural, já que uma região muito afetada, ela acaba comprometendo toda uma estrutura corporal. E a gente convidou a Valéria para vir conversar com a gente. E junto com a Valéria, nós trouxemos a Renata Silva, que é especialista em direito da família. E vou explicar já já... Saúde. Hã? Especialista em direito à saúde. A saúde na família? Não, em direito à saúde. A saúde? A saúde. Ah, porque é uma especialidade setor... do direito, isso. Ajudar as pessoas a terem o pleno acesso à saúde. Tanto a saúde pública como a saúde privada. Tá bom, nós vamos falar disso já. Mas nós estamos aqui com a Valéria. Você está plena agora? Está inteira? Está se sentindo depois dos exercícios? Quanto tempo de exercício você fez? Olha, na realidade, eu sempre fiz exercício. Então, quando veio o diagnóstico, eu falei, agora eu não vou poder fazer musculação, porque vai me dar linfedema, que o grande medo é o linfedema. O que é o linfedema? O linfedema, quando tem o esvaziamento axilar, né, que tiram os seus gânglios, a gente perde a defesa do membro que tirou. Então, o que acontece? Com esforço repetitivo, picada de inseto, algum corte, tirar a cutícula e machucar, enfim, qualquer machucado que dê no braço que tirou os gânglios, ele pode virar um linfedema, inchar. Pode inchar. É um inchaço na parte mole do corpo. Então, porque e aí a gente incomoda. perde, daí dói. Fica... compromete todo o movimento. Quer dizer, você é a prova que pode se recuperar todos os movimentos. Olha isso aqui. Coisa que... essa é uma informação importante para quem está em casa, porque nem todas as pessoas que fizeram o tipo de operação que a Valéria fez conseguem recuperar os movimentos. Então, é um depoimento muito importante. E você pode dizer assim, mas eu não consigo ir na academia, eu não tenho... Eu dependo de uma situação diferente da que ela foi tratada e não tenho um acompanhamento de um fisioterapeuta que possa fazer. Então, ela trouxe aqui algumas coisas que em casa você pode, com a autorização do seu médico, né, fazer. Então, você trouxe aí para mim saco de feijão... Tem alguns exercícios básicos que você começa a fazer em casa, o médico te dá a folhinha e você faz. Levanta devagarinho, né? Você pode fazer esse exercício deitada
ou sentada, né? Que tem até uma cadeira aqui, prestando atenção muito na coluna. Não encostar a coluna, né? Encostar, para quê? Para que você puxe Presta aqui o a cadeira abdômen. aqui pra Valéria. Aí, a gente É super vai te mostrar importante em a casa. postura. Aí, ó, você senta, aí, ó, a coluna encostada, bonitinha. Então, a coluna bem encostada, por quê? Por causa da tua lombar e por causa do ombro. O seu ombro tem que recuperar. Então, você começa a fazer pequenos exercícios assim, né? Então, esticando bem o braço e fazendo isso aqui, entendeu? Então, isso é uma das coisas que você pode fazer. Para você que nunca teve nada, parece que é uma bobagem, mas para quem Imagina. tem problemas, sabe, às vezes, a dificuldade que é fazer esse movimento. Você não pode escovar os dentes nos primeiros dias com a mão direita, você tem que pegar a esquerda e escovar. Então, tem a liberação para escovar os dentes, tem a liberação para você fazer a sua cama. Eu vou até aproveitar que a Valéria está contando essa história. É uma história que eu nunca contei aqui, né? Mas o meu câncer, que todo mundo sabe que tive, foi detectado primeiro num linfo, né? Então, eu tive que retirar todas as glândulas da minha perna direita. Então, o problema que você tem no braço direito, eu tenho na perna esquerda. E aí, o que acontece? Meu médico disse, olha, você escova dente todo dia? Escova. Então, você tem que fazer fisioterapia todo dia, né? E aí, os mesmos problemas se você olhar minhas duas pernas, é que eu não presto atenção nisso e as pessoas não percebem. Minha perna direita é mais gordinha que a esquerda, né? Então, não é que ela é mais gordinha, na verdade, é que ela é inchada, né? Ela é, essa perninha aqui, ó, tá vendo? Se você olhar, ela é mais gordinha que a outra. Como eu não ligo para isso, tem dia que ela tá mais gordinha, eu ponho calça comprida, tem dia que não dá, então eu preciso fazer fisioterapia todo dia também. Mas é muito melhor a gente estar andando, estar com o braço e fazer a fisioterapia do que não estar viva e não tá sem o braço. Isso aqui. Não é? Tem porque isso é parte da história de cada um de nós, né? Então, a mesma coisa que eu tenho nas pernas, eu tenho no braço. Isso. Então, daí você faz... Então, claro que tudo isso lentamente, porque o braço ele vai dando dicas para você. Doeu, para, porque é o limite. Então, até você conseguir chegar aqui. Em quanto tempo você conseguiu se recuperar e chegar nesse... Ai, Ana, eu sempre tive vida de atleta, Obrigada. Então a minha recuperação sempre foi muito mais rápida, porque o atleta ele tem mesmo a recuperação mais rápida. Então, isso aqui de você pegar na outra orelha... Por Também exemplo, é um belo de um exercício. Mas isso aqui, o médico, as pessoas normais conseguem fazer lá para o 15º dia depois da cirurgia. Eu fiz em menos de uma semana. Agora, eu soube, foi-me trazido um problema a respeito das pessoas que... eu soube que você teve um problema de arrumar uma colocação, um emprego... por conta de que o empregador ficou sabendo que você tinha tido câncer de mama e você não foi aceita no emprego. É isso? Foram em 2 empresas. Como foi isso? Um ano depois eu resolvi, como eu tenho minha empresa, eu falei assim, eu quero trabalhar normal, porque eu tenho uma vida louca, né? Dormir 2, 3 horas da manhã. E em tratamento é mais saudável você ter uma rotina, né? E dormir mais cedo e tal. E eu não tinha isso. Eu falei assim, então eu vou procurar um emprego depois do primeiro ano. Aí eu fui, enfim, passei por todas as entrevistas, pedi a documentação, ou seja, estava tudo ok. Daí fui para o exame médico. E eu falando com a maior naturalidade do mundo, porque eu acho natural. Claro. Entendeu? Eu tive câncer de mama, assim, porque perguntam, o que você toma? Isso. Quais os seus limites? Se teve alguma doença e tal. Eu falei, eu tomo tal remédio, né? Daí ele falou, quanto tempo você teve o CA de mama? Eu falei assim, tem mais de um ano, mas eu tô ótima, olha aqui, não sei o quê, eu trabalho normalmente, faço eventos e tal. Ah, tá, não tem problema, isso, aquilo. Uma semana depois a vaga tinha sido congelada. Aí eu falei, né, vou Você acha continuar. que foi por isso? Com certeza, porque na segunda empresa foi assim. Agora, eu tenho várias amigas que passaram pelo mesmo problema que eu. Uma delas foi demitida da empresa e ganhou na justiça. A doutora está aí para dizer. Como é que é isso? Existem muitos casos onde ainda as pessoas têm preconceito com pessoas que foram operadas ou que admitem? Porque câncer é uma coisa que não passa, não pega. Quando você fala da AIDS, ainda o
preconceito já existiu, eu acredito que não exista mais. Para você ser admitido num trabalho novo, você não pode ter a doença, né? Você tem que estar apto para o trabalho. Então, para começar um tratamento, para começar um trabalho, ela já tinha terminado. Então, se ela já tinha tido cura, aí realmente é um caso de discriminação. O duro seria provar isso, né? Que realmente ela não foi contratada por causa da doença. Agora, também um problema é que a pessoa que está trabalhando e desenvolve a doença não tem uma instabilidade no emprego por causa da doença. Não existe essa previsão legal. Quer dizer, se uma pessoa tem um emprego normal e é descoberto um câncer, ela não tem estabilidade. O patrão pode mandar ela embora. Pode mandar embora. Isso acontece com frequência? Acontece, a senhora que trabalha nisso? Acontece. Agora, se houver como provar que a dispensa foi por discriminação... E como se prova isso? Com testemunhas. Quer dizer, o testemunha, o empregador tem que dizer, se você precisa de testemunha, o empregador tem que dizer, olha, eu estou te mandando embora por isso, ou não. Ou as pessoas, a situação acaba comprovando que aquilo foi uma dispensa por discriminação. Agora, o INSS, o órgão previdenciário, né, do governo, se a pessoa precisa ficar mais de 15 dias afastada do trabalho e ela é registrada, tudo direitinho, aí você passa a receber do INSS pelo auxílio-desemprego. Né? É um período que você fica afastado temporariamente do trabalho. Aí quando você precisa voltar para o trabalho, aí o empregador volta a assumir, você volta a assumir sua função. E se aquela falta de condição para o trabalho, ela é permanente, aí o funcionário vai acabar sendo aposentado por invalidez. Quer dizer, e os direitos, eu tenho aqui, estou com câncer, quais são os meus direitos? Quais são os principais direitos que a gente podia resumir, né? O primeiro, o mais importante, né, que ele está previsto na Constituição Federal, que é a preservação da dignidade da pessoa humana. Então, todo mundo tem que ter a sua dignidade preservada, né? Então, o acesso universal à saúde. Então, um paciente com câncer, ele tem direito aos melhores tratamentos, todas as técnicas disponíveis no mercado. Então, se ele é um paciente do SUS, o SUS tem que fornecer. Mas isso não acontece? As pessoas, às vezes, não têm informação de que podem buscar os seus direitos. Muitos medicamentos, estava até conversando com a Valéria, lá fora. Muitos remédios caros, se você for na Secretaria da Saúde e preencher um formulário, eles vão depois de uma semana, 15 dias, eles mandam um telegrama na sua casa, você passa por uma consulta médica e você tem remédios caríssimos entregues sem a necessidade da propositura de uma ação judicial. Lógico, às vezes não consegue, você precisa acabar indo para a justiça. Mas tem muitas coisas que as pessoas desanimam antes de começar a lutar pelos seus direitos. Deixa eu explicar então, se eu entendi direito, ver se eu entendi. Se eu estou em tratamento médico e eu preciso tomar um medicamento caro que eu não tenho condições financeiras de pagar, eu tenho que saber que eu tenho o direito de pedir isso ao governo, ao SUS. Eu vou lá, me cadastro na minha região e peço o medicamento e eu tenho que receber do governo num prazo de 15 dias, você diz que é entregue. Se não entregarem, eu tenho que entrar na justiça para isso, é isso? É isso, exatamente isso. Tá. Além do remédio caro, qual o outro direito que eu tenho? Olha, você tem direito de ser afastado pelo trabalho, pelo auxílio-doença. Se você fez uma cirurgia, como a mastectomia, você teve a retirada dos gânglios, você tem direito a comprar um carro com desconto, com isenção de impostos. Mas é o deficiente em geral, né? Não existe uma lei para o paciente com câncer no Brasil. O que existe são vários pontos da legislação nacional que acabam servindo para o paciente resgatar sua dignidade, ter um tratamento mais tranquilo. O importante é saber, procure os seus direitos e a sua ajuda, que o governo está aí para se informar. Informação não só dos direitos, mas informação sobre tudo. Tem esse livrinho aqui que é distribuído onde, esse livrinho da oncologia? É pelo site do próprio Oncoguia. Oncoguia, como é? Oncoguia.com.br. E tá a pessoa pode baixar pela internet, inclusive, o conteúdo. E é importante, você, se tiver alguma dúvida, não dá para a gente falar de todos os pontos aqui, mas se você tiver alguma dúvida, baixa lá, é www.oncoguia.com.br. E aí você vai ter lá todas as informações que fizeram uma compilação, né, de todas as leis e todos os direitos que você tem, que vão estar aqui. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Ana. Obrigada, Valéria. Eu também tenho um site. Pois não. Que é justamente para cuidar da mulher, para levantá-la, devolvê-la para a sociedade com qualidade de vida.
É o www.artedeviverbem.com.br. Que é isso que é importante fazer. Arte de Não Viver é? Bem. Muito obrigada, Valéria. Eu Viu? que te agradeço. Parabéns, boa Pra sorte. nós. Tá? Pra nós que vencemos. Ah, Né? estamos vivos, olha lá. Viva a vida, como diz a minha Muito amiga obrigada. Hebe, tá?